Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá, sejam então todos muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Os temas para esta semana seriam a ressurreição do Sócrates, a polarização da política pelo mundo fora e o aumento da taxa de suicídios nos anos pós-Covid nos Estados Unidos. Mas estamos a gravar num momento muito especial da história portuguesa. Hoje é dia 4 de maio, quinta-feira, e o fim do mundo, tal qual o conhecemos, esteve anunciado. Ainda não foi hoje, Marcelo falou e a montanha pariu um rato, não aconteceu nada. Tudo ficou na mesma, mas já lá vamos. Connosco hoje um convidado especial, Miguel Alçada Batista, nascido na Covilhã, vive em Lisboa desde os 18, altura que foi estudar Psicologia no Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida. Trabalhou grande parte da sua vida em publicidade, começou na multinacional Publicis, onde fez um pouco de tudo, uma vez que foi de estagiário a diretor-geral adjunto. Isto numa empresa internacional, deixem-me dizer que isto é mesmo à portuguesa, é puma dali, lá para cima. Criou empresas na área da publicidade. Criou empresas na área da publicidade e tecnologia. Há 5 anos decidiu ensaiar uma vida 2.0 e procurou outras perspectivas. Fez uma coisa espetacular que eu invejo, percorreu sozinho os 800 km do caminho de Santiago a partir de França. Optou por deixar de ser patrão, tem-se dedicado à consultoria estratégica e à psicologia clínica e está a terminar no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica uma tese de mestrado que pretende passar a doutoramento acerca de Salazar. Tem 2 filhos fantásticos, segundo ele, e um cão. Miguel, muito obrigado por teres aceitado o desafio. Seja bem-vindo aos Homens do Fraco. Obrigado, eu. E já vamos iniciar a conversa. Como disse há pouco, o primeiro tema seria os fantasmas de Sócrates, mas é inevitável que eu vos encoste às cordas, como disseram que Costa fez a Marcelo. Desde que Galamba se quis demitir, porque ele achava que se devia demitir, todos achavam que ele se devia demitir, incluindo Marcelo, achou que ele devia ser demitido, menos Costa. E a partir daí passou a ser normal e aceitável mentir de forma descarada no Parlamento e em comissões de inquérito. É normal e aceitável que os assuntos do governo sejam discutidos por WhatsApp e é normal e aceitável que os computadores de adjuntos ministeriais terem documentos confidenciais capazes de desencadear uma guerra de espiões. O primeiro-ministro assumiu o poder, destituiu o presidente, fomos a um segundo round e nada. Portanto, toda a gente previa um divórcio, se calhar até se divorciaram, mas ficaram a viver na mesma casa. E a pergunta é para o Miguel, mas eu estendo-a já ao Diogo e ao Gonçalo. Eu quero ouvir muito a vossa opinião acerca do que se passou nos últimos dias, do que se passou hoje. Vocês gostaram do ralhete sem castigo? Ficaste arrepiado, Miguel, com aquilo que o Sr. Presidente disse hoje? Assim, não especialmente, embora assim, eu acho que a metáfora que arranjaste, que se divorciaram e que ficaram a viver na mesma casa, é uma excelente metáfora para aquilo que se passou. Ou seja, eu até certo ponto entendo Marcelo, ou seja, um presidente não pode demitir um governo sem ter uma convicção bastante forte que o cenário político muda. Senão, a alternativa seguinte, vamos supor que Marcelo que dissolvia o Parlamento, que íamos a eleições, e que Costa voltava a ganhar, o que, atendendo ao grau de síndrome de Estocolmo, que se vive por cá, ou seja, nós amamos aqueles que nos fazem mal. Portanto, não seria um cenário de todo impossível de equacionar. Portanto, Marcelo não teve essa coragem. E assim, Marcelo também não é especialmente conhecido por ser um killer, uma pessoa que tem coragem política, não é um Mário Soares. E nesta fase, Costa quis mostrar que não temia Marcelo. Ou seja, por um lado que não temia Marcelo, por outro lado que até lhe dava um jeito eleições, e depois que estava mais ou menos naquele cenário que se falava, que é: eu posso matar uma pessoa na Quinta Avenida, que nada me acontece. Porque assim, uma das razões porque eu me posiciono um bocadinho mais à direita do que à esquerda tem a ver com a exigência que se fazem aos políticos. Por exemplo, eu às vezes quando penso, por exemplo, Costa foi, entre aspas, apanhado a procurar condicionar um caso, uma investigação de pedofilia. Isto é um facto. Se houvesse exigência normal sobre um político, que haveria sobre um político de direita, ele teria condições de continuar uma carreira a chegar a presidente, a chegar a primeiro-ministro.
É a mesma coisa se foi com Ferro Rodrigues. Só que eu não o estou especialmente a acusar daquilo que fizeram. Se calhar, se eu tivesse a plena convicção que o amigo meu que era inocente, até o podia fazer, mas pagaria o preço político por isso. Quer dizer, eu já dei 270 na autoestrada. Uma das coisas que achei piada. Pronto. Imagina que eu era apanhado, entre aspas. Será que eu tinha condições para ser o próximo presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa? Eu não estou arrependido daquilo que fiz. E aceitaria em condições normais que há de ser presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Mas a partir do momento em que fui apanhado, deixaram de existir estas condições. E o que acontece com os políticos socialistas é que façam eles o que fizerem. Portanto, a impunidade é mais ou menos total. Por exemplo, quando Sócrates era primeiro-ministro. Sócrates era primeiro-ministro e foi apanhado, digamos que, com uma licenciatura de favor. Portanto, era feito por fax, era feito ao domingo, era o inglês. Mas nós vivemos bem com isto, ou seja, Sócrates não caiu por causa disso. Miguel Relvas, a seguir, foi apanhado com uma licenciatura de favor. E eram as granduladas, ou vai estudar ao Relvas, e Miguel Relvas teve que sair. Portanto, assim, muitas das vezes, e Costa mostrou agora, por exemplo, o deixar um Galamba. Primeiro, como é que Galamba chega a ministro? Só num país de doidos. Isto tem a ver um bocadinho com aquilo que estávamos a falar do Sócrates está a viver entre nós. Assim, João Galamba, diziam as pessoas a brincar que entrou no Parlamento na cota Fernanda Câncio. A Câncio ia dando umas dicas ao Sócrates e terá dito o Galamba. Galamba era uma pessoa muito próxima de Sócrates. Muito próxima de Sócrates, por exemplo, havia um restaurante aqui no Lumiar onde eles refeiçoavam regularmente, quase uma vez por semana, já depois de Sócrates ter saído do governo. Foi Galamba que avisou Sócrates que a judiciária andava atrás dele. É assim, eu não culpo Galamba por isto. Eu, se calhar, podia estar na mesma situação. Mas num país normal, há responsabilização política por causa disso. Eu tive com este tipo revelou-se um vigarista do pior, um mentiroso compulsivo, uma coisa absolutamente de doidos, um tipo que encomendou a tese a outro gajo, um tipo que comprou os exemplares para aquilo subir nos tops, nem no maior filme indiano nós temos um José Sócrates. Portanto, a pessoa que esteve no círculo central de Sócrates, obviamente tem que ter uma penalização. E quer dizer, uma das coisas, se o PS não fez... não fez, entre aspas, o luto de Sócrates. Acho que eu estou-me a adiantar um bocadinho relativamente... Sim, eu ia dizer exatamente isso, já estamos aqui a misturar, mas os temas podem-se misturar porque eles realmente são muito familiares, são muito familiares. Agora, assim, o que é que nós tivemos? Assim, Marcelo não teve coragem de levar a coisa até ao fim, o que é, de certa maneira, compreensível. O que é expectável que Marcelo faça? Marcelo agora vai ser uma espécie de Mário Soares. O que é que Mário Soares fez com Cavaco? Vamos cozinhá-lo em lume brando. Portanto, professores estão contra o governo. Vamos receber os professores em Belém. Tem muita razão, eu compreendo o vosso caso. Enfermeiros, médicos, vais fazer essas coisinhas. Se calhar não vai fazer presidências abertas, mas vai fazer visitas seletivas. Vamos visitar isto, e vai criar uma agenda anti-Costa. Anti-Costa. Pois muito possivelmente, se calhar não vai chegar ao ponto que fez Mário Soares, que organizou um congresso, que era o Portugal Futuro, arranjou um Gomes Mota que lhe organizasse esse congresso, que foi um congresso que reuniu todas as forças anticavaquistas. Portanto, eu penso que Marcelo não vai chegar ao ponto de organizar esse congresso que reúna todas as forças anti-socratocostistas, portanto, mas deverá fazer de modo lento. Embora assim, Marcelo também é uma pessoa que tem pouca paciência. Ou seja, Marcelo é uma pessoa, como é um miúdo, é um tipo de pessoa que precisa de gratificações imediatas. Portanto, aquela coisa de ser o jogador de xadrez que Soares foi, Marcelo vai ter alguma dificuldade em o fazer. Mas eu acho que as coisas são tão evidentes que até o próprio Marcelo as vai fazer. Sim. Diogo, quem é que achas que está a ganhar? O Costa ou Marcelo? Olá a todos e muito obrigado ao Miguel por ser juntado a nós. É realmente um privilégio tê-lo connosco, sobretudo para comentar temas da política nacional e em tempos tão conturbados da mesma.
Em relação ao caso 2, pronto, lá está, podemos... Eu tenho alguma dificuldade porque nós soubemos através, se provas faltassem, nós soubemos através do e-mail que aquele pobre lacaio, pobre e pouco, um bocado burro, aquele lacaio que mandou um e-mail à CEO da TAP a lembrar-lhe que a única pessoa, o maior aliado político do governo era o Marcelo Rebelo de Sousa, e que politicamente o jogo muda quando o Marcelo de Sousa deixasse de ser esse alicerce. E, portanto, as análises que eu leio e que vejo, que, inclusive agora do Miguel, é que esse momento chegou agora, e que eu concordo. Eu também não queria eleições antecipadas já, porque eu acho que o PS tinha muito a ganhar, e fiz esse ponto já nos últimos programas. Eu não acho que há provas substanciais de que o resultado seria consideravelmente diferente nesta altura do que foi há um ano atrás, sobretudo pela questão de que já falamos aqui também várias vezes, da falta de alternativa, e acho que ia beneficiar muito o Partido Socialista se as eleições fossem agora, e até porque as eleições nunca seriam agora, seriam daqui a uns meses, portanto depois do verão, e não só dava o período de noite, entretanto entram pensões, etc. Portanto há aqui e subsídios, e há aqui todo um calendário que acho que era de que o PS ia beneficiar. E eu vou também já agora aproveitar e porque não tenho muita forma de me estender aqui, para de facto também já introduzir um bocadinho o tema do socratismo, ou do fantasma do socratismo estar perfeitamente vivo, porque os personagens principais desta tragicomédia são muitos deles pessoas que nos remetem para esse tempo, e tem sido curioso de facto observar que as pessoas estão completamente chocadas com o facto de os mafiosos que faziam parte do círculo próximo da máfia montado por Sócrates serem as pessoas corruptas, sem espinha, que se revelaram e sem sentido ético ou sentido de Estado, e que podiam ser mais do que aquilo que são. Portanto, de facto, não sei quem é que poderá ter ficado surpreendido com o Galamba como ministro ter acabado desta forma. Nem acabou, na verdade. E esse período de nojo, ou melhor, essa separação da herança de José Sócrates só foi possível, eu diria, porque António Costa fez um plano muito bom, que foi dizer: não, isto é caso de justiça, José Sócrates é caso de justiça, há uma separação de poderes e eu não me meto, deixo à justiça o que é da justiça. O que é particularmente irónico, como disse o Miguel, vindo de alguém que tentou interferir em investigações criminosas e criminais para salvar amigos de acusações particularmente gravosas. Porque ninguém consegue acreditar que o José Sócrates, a nível pessoal e sem o conhecimento da sua cúpula de poder, tomou o estado de assalto, e se mais provas faltassem de que isso não seria possível, temos vindo a ver, tem dado mais evidência neste último ano, mas também já se via muito profundamente com a geringonça, que os casos e os casinhos e corrupçõezinhas e favorzinhos e familiarzinhos mais não são do que a continuidade do mesmo modus operandi e pelas mesmas pessoas. E devo dizer também, só para terminar, que António Costa, e com esta minha intervenção também já abarco o tema de que íamos falar a seguir, devo dizer que António Costa, mesmo ao nível de comportamento e discurso, foi-se aproximando progressivamente do estilo de José Sócrates, com a diferença essencial de que, de facto, ele não tem o charme. José Sócrates é um homem elegante, carismático, e António Costa é um burguês. Tu estás a rir, Zé Carlos, mas eu estou a falar muito a sério. Para mim é um mistério que José Sócrates não representa para mim um mistério. A sua sedução do povo português não representa para mim um mistério, está perfeitamente explicável, mas António Costa é um mistério para mim, porque quando nós pensamos em grandes líderes socialistas criminosos ao estilo América Latina, nós falamos frequentemente em figuras... Dá-te licença aqui, porque Claro. eu por acaso também acho isso. Eu entendo que um Dias Loureiro tenha sido um vigarista. Eu entendo que José Sócrates tenha sido um vigarista. Eu entendo que Ricardo Salgado tenha sido um vigarista. Agora, eu não entendo que um Vale Azevedo, que tem escrito na testa o que é, tenha sido um vigarista. Eu não entendo que o António Costa, que tem escrito na testa o que é... Completamente. Tenha lá chegado. Quer dizer, isso de facto para mim comungo completamente
de facto, dessa tua interrogação de como é que lá chegou. Peço desculpa. Um mistério, porque de facto José Sócrates, eu consigo perceber como é que conseguiria convencer alguém a comprar algo que não precisava. António Costa, não percebo como é que não lhe fecham logo a porta na cara. Mas o António Costa tem este ar, vocês não acham que o António Costa tem este ar de autoritário? Tem, né? sim, e os portugueses acho que gostam um bocadinho disso, pá, sinceramente. Eu acho que os portugueses gostam. Sim, e acho que parte do mistério também, portanto... Porque até o nome António Costa é do mais vulgar que existe, se formos pensar, é o nome mais comum. José Sócrates é um nome com peso. António Costa Sócrates tem peso, mas é noutras partes. Portanto, a grávidas do Costa devia ser 0, mas... A grávidas é na barriga, funciona como planeta, tem a gravidade própria. Olha, deixa-me introduzir aqui o Gonçalo na conversa. Gonçalo, o Costa chamou ao momento do Galamba um momento deplorável, mas ainda assim, pá, o Galamba ficou lá. Portanto, ele só desculpou. Ele disse com todas as letras. Os portugueses é que ainda não perceberam que deplorável é aceitável. Ele não podia mandar para a rua, não é? Para não aumentar a taxa de desemprego. Olá a todos. Olá, Miguel. É um prazer finalmente conhecer depois de vários anos a seguir no Facebook e nós muitas vezes temos esta imagem estática no Facebook do que as pessoas escrevem e não temos bem percepção de como elas são e é efetivamente um prazer. O Marcelo a ralhar com o governo parece a minha mãe quando batia com o chinelo, não é? Aquilo fazia muito barulho, mas não tinha assim grande efeito, e no fim tu ainda te rias, não é? Porque pum, mas aquilo não levava a lado nenhum. Por outro lado, a posição dele também não é fácil, porque se por um lado ele podia ter batido com mais força, o Costa queria levar palmadas no rabo. Portanto, a situação era, o Costa queria ser despedido, o Marcelo, se o despedisse, estava a fazer-lhe a vontade. Na outra mão, que alternativa teríamos de governo? Uma coligação de direita? Bem, essa é a última coisa que o Marcelo quer, não é? O Marcelo ser responsável por uma coligação com o PSD e Chega, uma espécie de governo de salvação, isso seria o seu último desejo. Nós estamos a analisar este caso aqui um bocado a quente e nós estávamos a preparar-nos para fazer aqui uma grande análise após uma grande revelação. Nós até pensámos em, se calhar temos que adiar o episódio porque isto vai ser o fim do mundo. E eu confesso que estou um bocado desiludido, estava preparado para sangue e quem será o próximo governo e quem será o próximo primeiro-ministro. E agora estamos aqui a falar das chineladas do Marcelo. Vocês disseram coisas muito interessantes. Uma delas foi que o Galamba foi escolhido, apesar de todas essas coisas que o Miguel mencionou. Ele foi escolhido por causa dessas coisas. Isso não foi um handicap na escolha que ele teve inicialmente para secretário de Estado e depois para ministro. Isso foi a razão porque ele foi escolhido. Porque o que é que o Galamba percebe de energia? Ele provavelmente sabe clicar no interruptor. Eu creio que ele nem uma lâmpada deva saber mudar, não é? Comentadeiros televisivos, quando falam deste caso, fazem sempre questão de fazer ressalva de que não estão a atacar as competências técnicas de Galamba, que dizem ser excelentes, extraordinárias. Pode ser mesmo. Pois, mas ele é daqueles tipos que então está a guardar as competências muito bem guardadas para ninguém ver, porque ninguém percebeu porque que ele foi parar àqueles dois lugares. Mas ele foi escolhido por causa disso e por causa de ser leal, o que quer que isso signifique. É curioso, eu hoje terminei de ver, aqui só uma à parte, eu comecei a rever há uns tempos a série dos Sopranos e agora não consigo deixar de ver paralelismos entre as famílias da máfia de New Jersey e o governo. É basicamente isso. Eu ainda estou a tentar digerir o que o Marcelo disse, mesmo quando ele não disse nada. O Marcelo disse, há aqui 3 pontos que eu me recordo e que ficaram na minha cabeça, que é onde não há responsabilidade. Ele disse isto, pai, 2 ou 3 vezes. Disse também 2 ou 3 vezes irresponsável, chamando de irresponsável, é preciso ter cuidado com a irresponsabilidade. E depois, né, depois dizia tudo isto, que dizia que não ia fazer nada, que não ia dar tal, que não ia despedir ninguém para garantir a estabilidade institucional e constitucional. Aqui a minha pergunta, e agora para depois avançarmos então para o segundo tema, Miguel, quem é que, porque se por um lado Costa fez isto foi tudo aparentemente uma jogada,
Como é que, e isto também porquê? Porque estamos a gravar hoje, não sabemos, o episódio nós vamos disponibilizá-lo só daqui a uns dias, não sabemos o que vai acontecer neste tempo. O que é que tu prevês que possa agora acontecer no futuro entre o Presidente e o Costa? Como dizia outro, previsões... Só no fim. Só no final. Não, assim, a previsão mais imediata é assim, tem a ver com o tal banho-maria como falámos. Portanto, aquilo que tu definiste bem, houve divórcio e vamos continuar a viver na mesma casa. Portanto, e vai haver esse tal trabalho de desgaste de Marcelo, não deverá ser imediato para não dar demasiada bandeira, se calhar até vai de vez em quando fazer de conta que é bonzinho, para depois, sim, jogavas que eu tinha esquecido, toma lá a facada com força. Mas já agora, até de forma um bocadinho lateral, se me permites, deixa-me também falar de um aspecto que assim, Marcelo falou muito em responsabilidade. Sim. E de facto é assim, eu acho que deste governo vão ficar várias marcas. Uma das marcas vai ser de 7 anos, ou possivelmente 10 anos, em que nada foi feito. Ou seja, perdemos 10 anos. Perdemos 10 anos não só de crescimento económico, como 10 anos de tudo o que são reformas que o país devia ter feito. Não houve uma única reforma, quer dizer, a única reforma que houve foi a reversão, ironicamente foi uma reversão, que também, ironicamente, a primeira medida de Guterres também foi uma reversão, que foi a reversão da barragem de Foz de Coa, e nós aqui foi a reversão. Portanto, mais do que fazer, a primeira medida foi desfazer, sendo que neste caso foi a primeira e praticamente única. Portanto, nós perdemos aqui 7 anos, que poderão chegar a 10, mas acho que, portanto, vamos ter falta de crescimento económico e falta de reformas, mas eu acho que uma das marcas mais fortes que vai ficar é a cultura da responsabilidade. Enquanto é assim, é muito importante que as lideranças sejam role models, portanto, que deem modelos de responsabilidade. Assim, a frase mais anedótica que ficou é a culpa é do Passos Coelho. A culpa é do Passos Coelho é o símbolo, nós somos completamente incapazes de assumir qualquer responsabilidade. Portanto, vamos culpabilizar um tipo que esteve lá, por acaso a cumprir um programa da Troika, porque tivemos um primeiro-ministro corrupto e megalómano que deixou o país na bancarrota. Portanto, é assim, a culpa é do gajo que ficou a colar os cacos. E vai continuar. Sim. Vai continuar assim. Só num país de doidos, a capacidade que o PS teve de construir uma narrativa da absoluta irresponsabilização e que agora é completamente... Nós usamos e dizemos que a culpa é do motorista, a culpa é... Porque aquela coisa de dizer assim, desculpa lá, a culpa é minha, eu devia ter feito isto e não fiz. Tive a ouvir há tempos, o Observador tinha uns podcasts da Operação Mar Verde, portanto, em Bissau, penso que era o soldado da cela... Não, soldado não, whatever. Portanto, da cela que era o relato do prisioneiro que tinha ficado na Guiné-Conakry. E na operação de libertação, portanto, houve coisas que correram bem e houve coisas que correram menos bem, quer dizer, a coisa de mudar o governo correu menos bem, a coisa de salvar os prisioneiros correu menos bem. E houve um bravo no meio daquilo tudo, foi o comandante, foi o Alfim Galvão. E o tipo acabou a operação e disse assim, houve coisas que correram mal e eu fui o culpado. É o tipo de discurso que é absolutamente impossível de ouvir agora. O que temos agora é ver, esta cultura de irresponsabilidade, que é uma coisa que vai demorar para aí, sei lá, uns 30 anos, até a gente ficou de tal maneira inoculada. Isto é um drama que vai ficar deste governo. Ainda bem que o Presidente falou disto de forma repetida. Muito bem, avançamos para o segundo tema. Habitualmente o primeiro tema seria o primeiro tema trazido pelo nosso convidado. O nosso convidado queria trazer, talvez, mais cristã sugestão para temas nos Homens do Frac. Ele quer falar de Sócrates está vivo entre nós. Isto foi a tua proposta, Miguel. Portanto, eu estou na esperança que não estejas a pensar no Sócrates que disse só sei que nada sei. E que parecia que em 400 a.C. já estava a falar dos portugueses em janeiro de 2023. Portanto, achas possível... Mas tu achas possível que nesta frase que tu querias trazer, o Sócrates está vivo entre nós, converter
parte, ou seja, chamar a atenção aos socialistas e eles começarem a ver a luz e começarem a acreditar na ressurreição como algo mesmo real? Era essa a tua intenção? Assim, já agora, eu quando falei Sócrates, portanto, não me referi ao próprio. Eu acredito que nós somos um país de doidos, mas não acredito que Sócrates se vá se candidatar à presidência com algumas hipóteses de ser eleito. Não é isso de todo. Agora, o que eu acho é que é assim, um país que passou por onde nós passamos, ou seja, que elevamos ao vértice do poder, aos lugares mais altos, um povo do tipo mafioso, quando descobrisse esse tipo de coisa, teria um choque e agiria em conformidade. Se nós pensarmos, por exemplo, quando se descobriu a corrupção, as operações mal limpas em Itália, todo o sistema político desabou como um castelo de cartas. Agora, se nós pensarmos o que é que eu esperava que acontecesse, no mínimo, que houvesse uma mudança de personagens, ou seja, que um Augusto Santos Silva que esteve ligado a Sócrates não tivesse hipótese, que um José Vieira da Silva não tivesse hipótese, que o Bahia de Estrela não tivesse hipótese, que uma pessoa, um personagem inenarrável como um Pedro Silva Pereira não tivesse qualquer hipótese. Portanto, não só um afastamento desse tipo de pessoas, como também, e se calhar e sobretudo, de tipo de comportamentos. Portanto, aquela forma que o PS tinha de se comportar como dono da quinta deveria ser substituída por alguma humildade democrática. Nada disso aconteceu. Quando eu digo que o Sócrates está vivo entre nós, falo não só de pessoas, mas também e sobretudo de procedimentos. Portanto, Mas confirma-se aquilo que eu suspeitava, tu és mesmo um crente, tu acreditavas que era possível isso em Portugal, acreditavas que... Sim, se eu acreditava que havia o mínimo de exigência em Portugal. Pois, sim. E é assim, por acaso, o PS teve uma coisa boa no início, que foi ter eleito António José Seguro, que foi das poucas pessoas que se demarcou a tempo de Sócrates, só que António José Seguro não era um killer. O António José Seguro, sendo em palavra, não tinha vocação para aquilo. Ou seja, uma pessoa tinha que ter algum drive político, teria que ter feito sangue, foi um panhonhas, entre aspas. Foi ao contrário, foi traído. Foi traído, mas também se deixou trair. Ou seja, por exemplo, se calhar, obviamente que a chamada história alternativa, que nós pensámos, o que é que poderia ter acontecido se, por exemplo, se António José Seguro, quando foi a crise do irrevogável, tivesse ido para o governo, que foi exatamente quando as coisas começaram a correr bem, foi a partir dessa crise do irrevogável, ele facilmente se apropriaria do facto de as coisas terem corrido bem, dizer, bem, começou a correr bem desde que o PS foi para o governo, vai ter tido uma maioria absoluta enorme, em vez de ter acontecido o que aconteceu com António Costa, que perdeu as eleições. Agora, claro que eu estou a falar, agora, faltou a António José Seguro alguma coisa de killer que um político tem que ter. Portanto, agora, que é um tipo decente, mas um tipo decente não chega. E António José Seguro não fez isto. E o que é que aconteceu? Mais uma vez, uma das coisas. Por exemplo, dois dos financiadores da candidatura de Costa à liderança do PS foram José Sócrates, himself, e foi Carlos Santos Silva. Financiadores que deram dinheiro. Portanto, assim, eles não podiam com António José Seguro e queriam lá pôr uma pessoa que levasse à taxê os socratistas todos. Portanto, isto aconteceu e nós achámos isto normal. Nem sequer se falou disto. Ou seja, isto foi um não assunto. É assim, ainda voltando ao Sócrates está vivo entre nós. Ou seja, António José Seguro, que era a pessoa um bocadinho anti-Sócrates que existia no partido, foi corrido, foi lá posto o antigo número 2 Sócrates, financiado pelo amigo de Sócrates e por Santos Silva, volta, e nós achamos isto normal. Não houve nenhuma onda de indignação, nem sequer dentro do partido. Houve meia dúzia de pessoas no partido que tiveram coragem. É assim que eu também entendo. É assim, eu se estivesse num partido, obviamente assumia a minha posição, deixaria clara a minha posição, mas também não sou eu que estou dentro do partido que vou bater até ao fim. Uma pessoa chega a um certo ponto, deixa a posição e... Mas este espírito socratista, tu revês em quem? Vamos chamar os bois pelos nomes. Em Costa, em Santos Silva? É assim, mais do que as personagens, mais do que as personagens,
em concreto. Portanto, e há pessoas que são socratistas puros, por exemplo, Edith Estrela é uma socratista pura, quer dizer, o marido dela tem negócios com José Sócrates, são pessoas que são, digamos, unha com carne, mas mais do que uma pessoalização, que não é muito difícil de fazer, essa pessoalização, a mim o que me choca são os métodos. Por exemplo, esta atitude de Costa estou-me nas tintas para aquilo que tu pensas, que tu pensas que o governo serve para ministro, mas eu penso que serve, problema teu. Essa arrogância é uma arrogância socratista, essa falta, por exemplo, a forma como se capturaram todos os lugares do poder, independente, assim como se minou o poder, é uma total falta de humildade democrática, uma total falta de espírito democrático. É uma atitude que foi muito clara em Sócrates. Portanto, tudo aquilo que foram as coisas menos boas dessas práticas de Sócrates foram retomadas. Ou seja, eu penso que, em termos gerais, que Sócrates até foi o melhor primeiro-ministro do Costa, mas isso é outra coisa. Mas Sócrates tinha algum ímpeto reformista que Costa não tem, mas é assim. Portanto, o Costa não herdou esse lado mais ou menos bom de Sócrates, mas tudo o que seja aquela forma mais napolitana de funcionar, Sim. Isso não foi de todo alterado. Muito bem. Deixa-me ouvir o Diogo. Uma questão, deixa-me Sim, só perguntar ao Miguel. Parece-te que isso tem a ver com um legado de Sócrates ou é a própria essência do Partido Socialista? Porque há coisas no Partido Socialista que já vêm de trás e há coisas que são paralelas. Não foi Costa que criou o PS dos Açores, por exemplo. E é uma questão. Parece-te que apareceu mais com Sócrates ou Sócrates apenas foi mais audível? Sócrates é filho do PS ou pai do PS, não é? Sim, essas coisas misturam. Eu acho que faz parte um bocadinho da essência do PS. Ou seja, por exemplo, o Vítor Constâncio não era bem assim, António Guterres tinha outros defeitos, não era bem assim, mas Mário Soares era muito assim. Portanto, o Mário Soares que tinha qualidades, nomeadamente teve a qualidade de estar do lado da democracia quando a democracia esteve em dois polos diferentes, ou seja, teve contra a ditadura e teve do lado da democracia quando o perigo vinha da esquerda na Fonte Luminosa. Tivemos essas qualidades, mas era um tipo completamente propotente, era um tipo que achava que o Estado devia ser completamente subserviente e que, assim, até na maneira como tratava coisas como finanças do partido, isto seguindo a biografia do Joaquim Vieira ou tudo mais, essa arrogância que nós vemos agora no Partido Socialista foi muita arrogância de Mário Soares. E aí pode, de alguma forma, ser uma marca identitária do partido. Mas, obviamente, quer dizer, existe capacidade de fazer rupturas. Ou seja, eu acho que Guterres teve muitos defeitos, mas não teve o defeito de ter assumido essa marca essa marca identitária. Sim. Então, olha, aproveito e vou-te dar a palavra, Gonçalo, e vou-te colocar a ti a questão. Isto comparar quem é, no fundo, de quem é que nasceu primeiro, ou de quem é a culpa do que se é. E aqui, a culpa de termos um Partido Socialista desta forma é culpa do país, e achas que é possível? Há pouco o Miguel dizia que não consegue ver isso. Eu tenho muito receio, eu confesso. Tenho sonhos, tenho pesadelos, eu acordo a suar à meia da noite. Não me digas que tens sonhos a pensar no Sócrates. Não, é no Sócrates, é. Eu acordo à meia da noite a suar, a pensar que ele pode vir a ser presidente do país. Ora bem. Bem, eu fico muito feliz que me perguntes se eu acredito que o Sócrates vai ser presidente, porque o meu lema é Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, Sócrates 2026, até que seja madrugada. Sim, eu de certa maneira há uma coisa que me diverte nesta venalização provavelmente estou a dizer a palavra errada, mas eu sou imigrante, tenho desculpas, da política portuguesa, porque especialmente visto de fora, estas coisas às vezes dão piada, outras vezes quase dão para chorar, mas eu não acharia completamente impossível. Digo, eu não partilho da descrença do Miguel, eu não me admiraria que depois dos crimes prescreverem,
porque vão prescrever, e dado mais alguns anos que apareça aí um José Sócrates candidato a presidente, com possibilidades de ganhar, obviamente, dependendo de quem estiver do outro lado. Mas eu na semana passada falei que éramos um povo de mansos, foi assim que eu caracterizei o povo português, e num país de mansos tudo é possível, inclusive é um cenário como esse. Também no último episódio eu disse qualquer coisa do género, que António Costa e o seu governo tinham colocado as nossas expectativas, mas também as nossas exigências morais e éticas a um nível tão baixo que isso até pode constituir uma ameaça para o próprio regime. Por outro lado, não é justo, ou pelo menos não é completamente justo, atribuir essa responsabilidade apenas a António Costa, porque, embora tenha sido um key player, uma figura-chave nesse processo, é preciso pensar que parte disso ganhou força precisamente com José Sócrates. É curioso, o Miguel disse vários pontos que eu tinha pensado. Um deles é que talvez seja a distância do tempo, não é? Que o passado, às vezes, nós com o passado temos a tendência a esquecer-nos do mal e lembrar-nos das melhores coisas, ou das menos más. É um bocado como aquela namorada que nos tratava mal, mas com o tempo só nos lembramos das qualidades. Eu começo a questionar se Sócrates foi pior ministro do que Costa, pelas mesmas razões que o Miguel invocou. É que não vamos aqui falar das coisas más que Sócrates fez, que dava para fazermos 2 programas ou 3, mas pelo menos a tentativa de reformar o país. E principalmente nos primeiros anos, nos primeiros 3 ou 4 anos, primeiro mandato, existiram tentativas que foram interessantes a nível de educação. Eu recordo-me, a reforma tecnológica foi interessante. O Magalhães por si só não necessariamente, mas Portugal era um país muito atrasado em termos de burocracia, e ele tinha esse deslumbramento com tecnologia, e não foi mal de todo. Se calhar gastou-se muito dinheiro que não se devia ter gasto. Gonçalo, mas estás na Alemanha, nós continuamos atrasados em termos de burocracia, meu. Eu sei que estás aí, que te esqueceste, mas... Tu só dizes isso porque não conheces a burocracia alemã. A burocracia alemã é das piores coisas que existe à face da Terra, mas isso também é outro assunto. O desenvolvimento tecnológico foi muito, muito interessante, e Costa não fez qualquer tentativa, mais uma vez como referiu o Miguel, de reformar o que quer que seja. Vamos chegar ao fim destes 6, 8 anos, o tempo que for, sem que tenha havido uma única mexida no Estado. Antes, pelo contrário, foi a TAP que foi renacionalizada, foi as 35 horas na função pública, as 40 que passaram a 35, para depois andarmos a pagar horas extra a médicos e enfermeiros, coisas desse tipo. Eu tenho pouco a dizer, para além de que este governo às vezes parece uma versão 2.0 de Sócrates. Portanto, Sócrates está vivo nesse sentido, e que ainda vamos voltar aqui a falar de Sócrates, porque vamos fazer um programa no dia em que todas as acusações prescreverem, e que vamos estar aqui a lamentar-nos que a justiça não funciona. Mas a justiça também não foi reformada, e António Costa também não quis reformar a justiça. É isso. E a culpa é o que é. É deles ou nossa? Nossa, dos portugueses? A culpa é nossa. Não, a culpa é nossa, porque obviamente António Costa foi parte do governo de Sócrates, e o facto de ter sido... perdeu a primeira eleição, mas teve uma maioria maior do que aquela que merecia, e depois ganhou com maioria absoluta, e a responsabilidade disso não é dele. Só quem anda cego é que não percebe o que é que vem dali. E mais uma vez, eu sinto que estou a replicar tudo o que o Miguel disse, mas é verdade. O António Costa não nos enganou. O António Costa tinha uma agenda clara. Era claro, o António Costa está na política quase desde que nasceu, ele nunca fez outra coisa na vida. Portanto, quem votou nele sabia ao que vinha, e nesse sentido a culpa não é dele, ele está a fazer pela vida, nós é que votámos. Pois. Diogo, eu há dias ouvia dizer que alguém dizia que a cura para o Partido Socialista era libertar-se dos socráticos, porque entretanto foram eles que foram minando o partido. Alguém dizia isto. Achas que é possível o Partido Socialista livrar-se dos socráticos? Não, pela questão que nós estamos agora a discutir, a questão do ovo e da galinha. Eu acho que realmente José Sócrates é fruto do Partido Socialista, e não o seu mentor,
Eu, de resto, em relação ao socratismo atual PS, também já fui dando algumas deixas na minha última intervenção, e também não tenho muito mais para acrescentar, a não ser realmente reforçar esta ideia de que Costa, com o tempo, também foi ficando, ao longo do seu tempo como Primeiro-Ministro, cada vez mais semelhante com Sócrates na tal arrogância autoritária que tu referiste há pouco, que pode ser positiva aos olhos dos portugueses, e acredito que sim. Mas há aqui uma curiosidade, que Costa é um homem rude, enfastiado, não é? Portanto, há sempre aquela sensação, aquela reação que ele teve da outra vez com o velho, que lhe queria oferecer porrada, dá a sensação que ele quer ter com toda a gente que lhe faz uma pergunta, ele revira os olhos, não tem preocupações em fingir já sequer. Também a questão que o Miguel referiu de eu podia matar uma pessoa da Quinta Avenida e nada me acontecia. E essas semelhanças, eu tive um amigo que fez uma tese de mestrado sobre a comunicação não verbal de José Sócrates, e de facto Sócrates era um monstro político, porque tudo na figura dele gritava político carismático, aldrabão. Enquanto que António Costa é um monstro político que representa tudo o que a política tem de mais tóxico, desde a sociopatia à falta de princípios, e às traições constantes e às mentiras constantes, e portanto são dois. Sócrates era um monstro político, mas para mim Costa é só um monstro. Muito bem, avançamos então no programa. Nós fazemos agora aqui a sugestão de uma pausa que pode ser, em vez de ser só uma pequena musiquinha de 2 segundos, pode ser um spot publicitário. Fica aqui o recado e nós voltamos já a seguir para a segunda parte com o terceiro tema e com o quarto tema, internacionais. Até já. Muito bem, voltamos então à segunda parte para os temas internacionais, e para o primeiro tema, fora do nosso jardim, à beira-mar, o Miguel quer refletir sobre a polarização política em países como os Estados Unidos, o Brasil ou a França. É uma constatação que podemos comprovar no dia a dia, mesmo nós, portugueses, abençoados com sol, calor, cerveja, termossos, parecemos andar com menos paciência e parece que explodimos com mais facilidade. Se calhar vamos discutir isso no tema que o Diogo trouxe, vamos falar de problemas mentais. Entretanto, o discurso mais político e público vai se polarizando cada vez mais. Quem não está a nosso favor está obrigatoriamente contra nós. Tendo os Estados Unidos e o Brasil como exemplo, achas, Miguel, que este afastamento para as extremidades é consequência de Trump e Bolsonaro, ou o surgimento das alternativas mais radicais são consequência da polarização? Aqui é um pouco aquilo que estávamos há pouco a falar em relação ao Sócrates e a Portugal, é quem é que nasceu, quem é que criou o quê? É assim, é óbvio que no caso brasileiro e no caso norte-americano há protagonistas bem concretos que fizeram acentuar mais esse fenómeno. Mas eu acredito que até certo ponto que este fenómeno vem também de uma vaga de fundo. E vem de uma vaga de fundo que digamos que o ecossistema que o suporta é um ecossistema relativamente complexo e que faz parte, por exemplo, de tudo o que tem a ver com o ambiente de comunicação que vivemos e com as redes sociais que também existem. Ou seja, nós pensamos, por exemplo, o fenómeno das redes sociais potencia isto muito. Isto porquê? Porque é assim, eu tenho uma forma de olhar o mundo, há outra pessoa que tem outra forma de olhar o mundo. A rede social, o que é que faz? Vai ver quais é que são as coisas que eu faço like, vai saber quais é que são as coisas onde eu perco o meu tempo. E, portanto, vai-me dando essas coisas que eu gosto. Portanto, eu de alguma forma vou reforçando a forma de olhar ao mundo. Também existem outras pessoas que vão vendo as coisas de forma diferente e que essa forma diferente de ver o mundo vai sendo reforçada. Nas redes sociais, como existem algoritmos, tal é muito visível. Mas também sair fora das redes sociais, também isso acontece. Ou seja, imaginem que eu meto 2 aliens a verem, ponho a ver a CNN e outro a ver a Fox. Eles julgam que estão a ver 2 mundos completamente diferentes. Se eu os puser a conversar, tu dizes, não, pá, isto não é nada assim. Ou seja, nós atualmente
temos assim, e nós escolhemos naturalmente coisas que confirmam aquilo que são as nossas convicções. Porquê? Porque evitamos a dissonância cognitiva. As pessoas vivem mal com dissonância cognitiva. Portanto, e o que está a acontecer, conforme disse, potenciado pelas redes sociais, mas não só, portanto, é que cada vez vamos ter coisas mais afastadas. Por exemplo, nos Estados Unidos temos aumento de tolerâncias em muitas coisas, ou seja, por exemplo, se eu perguntar a um democrata, tu importas-te que a tua filha case com afro? A resposta mais provável que tenha, não me importa nada, vou casar perfeitamente com afro. Ou se eu perguntar a um democrata, tu importas-te que a tua filha case com republicano? Não. Assim, vemos a violência que há nisto, a sociedade profundamente clivada que nós estamos a criar. Assim, por exemplo, em Espanha também conseguimos ver isso, por exemplo, com os regionalismos. Por exemplo, no Brasil, em que metade da sociedade odeia a outra metade da sociedade. Não é uma sociedade saudável. É assim, se nós pensarmos, por exemplo, eu até sobre tolerância, sobre pessoas que têm opiniões radicais, por exemplo, mudei um bocadinho a minha opinião, por exemplo, faço aos mamados da vida, por exemplo, para dar um exemplo, porque assim, uma sociedade tem que ter alguma coesão. Porque assim, imaginem, por exemplo, que somos invadidos por uma Rússia. Se nós não tivermos um corpo comum no qual acreditemos que nos une, ninguém se vai chegar à frente para defender uma coisa. Ou seja, nós, de facto, uma sociedade profundamente clivada, é uma sociedade que não está pronta para se defender, que não está pronta para se unir quando tem que se unir. E é assim, podemos dar os exemplos de Bolsonaro versus Lula, em que temos dois protagonistas que, na minha opinião, são dois maus. Portanto, podemos dar vários exemplos, mas o fenómeno, por exemplo, conforme disse, em França também é muito motivado pela imigração, mas estamos a assistir a sociedades que se estão a dividir em blocos. E isto é uma coisa que não é boa. É uma coisa que vai ser preocupante, porque há momentos em que as sociedades têm que se unir. Quer dizer, é evidente que a democracia, que é feita de diferença, é feita de confronto, mas também é feita de uma grande plataforma comum. E se nós ficarmos com a diferença e com o confronto e minarmos completamente a plataforma comum, não vamos ter uma boa sociedade. Pois, estavas aí, eu passo já então a bola ao Diogo, porque em relação a isto por exemplo, nos Estados Unidos o Black Lives Matter, no Brasil houve a invasão do Parlamento em Brasília, em Paris já a luta nas ruas, portanto temos assistido a esses movimentos mais radicais, mas há quem diga que isto sempre aconteceu, quer dizer, estes protestos sempre aconteceram, estes momentos de maior radicalização sempre aconteceram, e a minha pergunta, porque aquilo que o Miguel disse tocou ali nas redes sociais e no facto de, neste momento, até os canais de televisão estarem mais extremados, digamos assim, e a minha pergunta é se esta é a consequência das redes sociais e deste extremar mesmo por parte dos média, ou se isto sempre aconteceu e afinal não, quer dizer, há polarização, há movimentos radicais e se calhar esta aparente polarização vai acabar daqui a pouquinho. A polarização no sentido, ou seja, o nosso amigo Nuno Lebreiro, que esteve aqui connosco, falou na mudança de paradigma da informação. Aqui estamos a falar, porque o Miguel estava a falar do exemplo da CNN e da Fox e de quem vir cada um dos canais vê um mundo e uma realidade completamente diferente. Exatamente. E o nosso amigo Nuno Lebreiro falou nessa mudança ou no retorno para a informação por panfleto, não era que antecedia a imprensa, todo o período histórico antes da imprensa existir era por panfleto e tu recebias as informações das pessoas que ou que eram próximos ou que tinham uma mensagem política. Esta ideia da imprensa isenta é uma invenção relativamente recente na história da humanidade e, portanto, ou seja, a questão da polarização, e nós já falamos dele muitas vezes quando analisamos fenómenos como o Trump ou o Bolsonaro ou o Ventura, e cujo crescimento é atribuído a um extremar de posições, quando, na verdade, estes fenómenos populistas concentram em si os votos de protesto, de descontentamento e de desespero e não necessariamente de extremar. O meme que o Elon Musk uma vez partilhou no Twitter, ele uma vez postou famosamente um meme que acaba por ser bastante elucidativa daquilo que foi esse processo de
de radicalização ao extremar de que falas. É um meme que, e como meme, só tem piada visto, não contado, mas mostra um esquerdista, um moderado e um conservador, não é? Num eixo, e com o avançar do tempo, o esquerdista a correr na direção da sua esquerda e a chamar de fascista o moderado, que não saiu do sítio, enquanto que o conservador, que também não saiu do sítio, ri-se da situação. E, portanto, este fenómeno aconteceu com o Musk, aconteceu comigo, aconteceu com o Gonçalo, e aconteceu com muita gente que agora é associada ao extremo, e que é um fenómeno sobretudo reativo, e quanto maior a insanidade, maior a reação, e as redes sociais contribuem para isso, nomeadamente o Twitter, que, dadas até as suas características de caracteres limitados, impede um aprofundamento das questões e consequentemente origina conclusões mais radicais. Mas creio que este fenómeno da polarização resume-se mais naquele mimo, ou seja, há uma agenda global progressista em andamento, que é alavancada pelos políticos, mas carregada pelos idiotas úteis, e uma reação popular ao mesmo, não é? Que se corporiza frequentemente em partidos populistas, sendo que o populismo não é sempre uma coisa necessariamente má. Nós tivemos aqui o Vasco Rato também, que chamou aos populistas de canaries in the coal mine, não é? Portanto, apontam os problemas que os políticos não querem tocar, e a polarização é resultado também dessa insuficiência dos políticos e também de uma profunda iliteracia política e histórica, e de uma, como último fator, vou só apontar isto, uma incapacidade, sobretudo das gerações mais novas, millennials e assim, uma incapacidade de aceitação de opiniões divergentes e do conforto e do desconforto que ela causa, que origina uma histeria absolutamente desproporcional e contraproducente, e que contribui decisivamente para este extremar, esta incapacidade de uma pessoa se sentir desconfortável com opiniões. Eu sinto-me desconfortável diariamente com as opiniões de figuras públicas e políticas. É o que eu mais ouço, opiniões que me fazem sentir desconfortável, mas há esta incapacidade de confrontar com honestidade intelectual esse desconforto. Muito bem. Gonçalo, a quem é que mais interessa este extremar de posições? Uma sociedade polarizada, a quem é que interessará mais? E a quem é fácil menos, responder. E a quem menos interessa, não é? Também já agora. Essa é a parte que é mais fácil de responder, a quem menos interessa. Bem, a quem menos interessa é à democracia, ao funcionamento das instituições e às pessoas que estão no centro, que são a maioria, ou a grande maioria, mas por norma ouvem-se menos. E os centros, os extremos sempre existiram. Aliás, o que não falta são exemplos históricos, alguns até historicamente próximos de nós. A grande diferença está naquilo que o Miguel falou há pouco, que é a facilidade que as redes deram e que permite que, por mais radical que uma ideia seja, encontrará sempre eco em algum lado. Não é? Os malucos agora já não falam sozinhos. Mas ainda relativo... Sim, Miguel, deixa também para aqui um pequeno parênteses. Por exemplo, eu noto perfeitamente que, ou seja, eu, digamos, no quadro português, ou no meu quadro de redes sociais, as pessoas colocam mais à direita do que à esquerda, digamos assim. Não tenho problemas em assumir isso. Mas é assim, se eu coloco um post moderado, tipicamente ele tem muito pouco sucesso. Uhum. Assim, eu noto muito mais que quando eu coloco um post, algum até borderline do bom gosto. Sei lá, vou dizer que o Marcelo que não tem tomates, se calhar isto vou dizer com o Marcelo, vou dizer ao Marcelo que isto com vaselina aqui é melhor, esse tipo de coisa que já estão, e aí toda a gente com as bandeirinhas me apoia. Se eu faço um post mais ponderado, as coisas não são bem assim, é muito, ou seja, recompensa muito o extremismo. Mas também, esse também, eu acho que esse fenómeno também tem origem no facto das pessoas vivem tão mal, tão pobres, e vem a elite privilegiada, que quando há alguém que dá um soco para cima, as pessoas reagem com muito entusiasmo. Sim. Isso também funciona como uma escape route, digamos assim, não? Nesse sentido, o Twitter é pior, porque o Twitter torna-nos todos pessoas piores. Eu no Twitter sou dizem que uma pessoa terrível. Eu não estou no Twitter, mas todas as pessoas dizem assim, se tu te queixas do Facebook, vai ao Twitter. Não vais para lá. Não vais. Mas, até o Peterson, não é? Até o Jordan Peterson... Até o Jordan Peterson fica parvo quando está no Twitter a falar das gordas e não sei o quê.
Mas voltando a este tópico, eu tenho uma opinião se calhar mais controversa, porque ao contrário da maioria, eu não creio que o lado direito esteja mais extremado. Eu sei que isto é controverso, mas eu não creio que em sentido algum o lado direito da política esteja mais extremado. Parece mais extremado por aquilo que o Diogo falou, que o centro-esquerda moveu-se muito para a esquerda. Não se moveu um pouco, moveu-se muito para a esquerda. Se nós pensarmos em temas como querer controlar a imigração, ser anti-aborto, querer preservar valores cristãos, casamento tradicional, isso são coisas que alguns partidos do centro-esquerda subscreviam há 15 anos. E que já Bernie agora Sanders... o Montenegro subscrevia, desculpa. É assim, mas já agora posso também interromper para dizer uma coisa. É assim, por exemplo, eu se for, é assim, mas para mim há uma coisa importante que eu não me revejo nos partidos mais à direita, ou seja, neste caso ilustrando no Chega, que é o seguinte: grande parte das medidas... Mas o Chega à direita? Ou whatever. Se quiser chamar da direita populista, de uma direita folclórica, um partido de direita que quer controlar preços e... Exatamente, é assim, um fascista controlaria facilmente preços. Quer dizer, muitas vezes assim, os conceitos em alguns níveis estão esgotados. Ou seja, o conceito de direita-esquerda tem um potencial explicativo que para alguns fenómenos já é baixo. Mas é assim, por exemplo, eu concordo com várias medidas do Chega. Agora, não concordo de todo com o tom como elas são apresentadas. É assim, por exemplo, vamos falar, por hipótese, na castração química. O que é a castração química? Olha que, curiosamente, o Podemos está a defender atualmente em Espanha. A castração química é dar um inibidor de líbido a uma pessoa, no caso a um pedófilo ou um predador sexual. Eu acho que esta hipótese não é uma hipótese completamente disparatada. Ou seja, estás a invadir o outro, tudo mais, também não faria dano leve. Mas eu, numa coisa para proporcionar uma melhor qualidade de vida, inclusive ao pedófilo, eu sou capaz de equacionar. A forma como o Chega apresenta é como dar chicotadas no pedófilo. É a mesma coisa que os ciganos. Eu acho que existem problemas muito sérios na comunidade cigana. Eu acho que se devem pensar nesses problemas. Mas a forma como chega a apresentar é atiçando o ódio aos ciganos. Ou seja, muitas das vezes, para mim não estão em causa as medidas, que até podem ser razoáveis, mas muitas das vezes a forma como são embrulhadas merecem desprezo. Sim, eu concordo com isso. Eu até ia falar um bocado sobre isso, embora eu acho que o Chega é um mau exemplo, porque eu tenho dificuldade em situar o Chega à direita, pelo menos eu acho difícil comparar, e muita gente tende a fazer isto, comparar o Chega com um Bolsonaro ou até com Donald Trump. Eu acho que há estilos diferentes, até porque o Chega é puramente populista. O Chega defendeu fechar a fronteira com a Espanha quando começou o Covid e depois criticou o governo por fechar a fronteira. O André Ventura vai defender tudo e o seu contrário, seja direita, esquerda, centro, desde que o pessoal nas tascas esteja a defender isso. Mas eu estava, só para não me perder, eu dizia que o centro-esquerda, muitas das coisas que hoje em dia são consideradas o extremo da direita eram subscritas pelo centro-esquerda há 10, 15 anos. Eu recordo que o Bernie Sanders era um entusiasta do controle de fronteiras. Hillary Clinton dizia que o aborto devia ser legal, mas raro. Portanto, ao dizer que devia ser raro, já está a subentender que é alguma coisa que não é boa, não é? Que não é moral, de certa forma. Biden e Barack Obama eram contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isto não foi há 50 anos, isto aconteceu há 10 anos ou 15. Portanto, o estilo de comunicação mudou, e aí eu concordo contigo, Miguel, mas a mensagem é diferente, mas também chega a públicos diferentes. Pelo menos a minha percepção é que a direita, o centro-direita, se calhar o que quisermos chamar, falava com uma demografia diferente daquela que fala hoje. Donald Trump hoje tem os eleitores de Trump são diferentes dos eleitores de Bush, e a mensagem, a forma como ele comunica tem que ser diferente também, um pouco por causa disto. Agora, a política está mais extremada, a política na sua essência, na sua base, francamente não creio. Agora, o que nós não tínhamos, e isto é a grande diferença, e isto de facto está extremado, era uma esquerda e um centro-esquerda tão puxados ao radicalismo. Eu recordo que no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, o aborto é legal até ao 6º mês de gravidez, e há quem defenda que deve ir até ao nascimento, não é? Temos questões de género, em que homens condenados por violação são colocados em cadeias femininas porque dizem que são mulheres. Crianças de 10 anos
que legalmente não têm autodeterminação para nada, mas que podem mudar de género, não é? Há a cultura de cancelamento, o politicamente correto, isto são tudo coisas da esquerda e são coisas que apareceram há meia dúzia de anos, não é? Algumas ideias já vinham de trás, mas o centro-esquerda jamais abraçaria este tipo de coisas. Aliás, até a nível doméstico, a proposta do PS que foi aprovada no Parlamento Português há pouco tempo, não é? Com votos favoráveis de quase todos os partidos, com exceção do Chega e do PSD, a proposta que permite que crianças tenham autodeterminação de género nas escolas, é do mais extremo que existe. Esta proposta há 10 anos tinha sido chumbada pelo Bloco de Esquerda, não é? Por isso é que eu tenho alguma dificuldade em aceitar o discurso da polarização, inclusivamente porque muitas das vezes aquilo que se chama polarização da direita não são mais do que respostas orgânicas da própria sociedade. Trump foi eleito porque os políticos americanos esqueceram-se dos deplorables, da working class. Marine Le Pen em França tem um apoio fortíssimo dos trabalhadores e da classe operária. E estas pessoas não são skinheads ou white supremacists ou pessoas do extremo. Eles foi esquecidos por uma esquerda que se acantonou nas universidades e nos centros de investigação e que se consideram demasiado sofisticados para lidar com estas pessoas. E claro, nós votamos em quem nos ouve e nesse sentido eu tenho alguma dificuldade, estou disponível para mudar de ideia, mas tenho dificuldade em aceitar essa ideia de que há um extremo direito. A direita está como esteve, para o bem e para o mal, os defeitos que tinha continua a ter, mas não está mais extrema na Muito rapidamente. A este propósito, desculpa Zé Carlos interromper, a este propósito eu recordo-me sempre do caso, uma reportagem que eu vi num bairro parisiense que era gay friendly, portanto muitos gays moravam lá e que tinham uma enorme taxa de apoio a Le Pen e que a reportagem foi feita lá, portanto, isto por causa do enquadramento Na Holanda, e que eles dizem realmente. Nós sabemos quem é que é o nosso perigo para nós, que são os muçulmanos, vivemos há um muçulmano a viver aqui ao lado, e eu sei como é que ele olha para mim e para o meu namorado, não é? Na Holanda esse fenómeno também é muito forte, que é grande parte da comunidade gay vota direita, por causa do Pim Fortino que foi assassinado, tudo mais, eles sabem que a ameaça para eles, que o lado da liberdade não está de certeza na esquerda Muslim friendly, não é? De certeza que não está. Isso aquilo que nos é apresentado muitas vezes como extrema-direita, afinal são gays. Que simplesmente querem viver a sua vida. Mas agora, muito rapidamente para os três, porque eu não percebi, e eu perguntei mais ao Gonçalo, é um facto, mas ele não me respondeu. Quem é que interessa porque é que esta polarização aconteceu, digamos assim, porque é que a esquerda virou então mais à esquerda, digamos assim, e a quem é que isto interessará? E começo por ti, Gonçalo, que eras tu que devias ter respondido em primeiro. A esquerda deixou de conseguir comunicar com as bases. Eu lembro que há uns anos eu celebrava cada vez que o Partido Comunista perdia votos, e eu neste momento já não faço isso. E já não faço isso porque sinto que, de certa maneira, a classe operária, os operários fabris, estão a perder alguma representação. E estão a perder alguma representação porque a esquerda não quer falar com eles. Porque a malta do Bloco de Esquerda não quer falar com o pedreiro, não quer falar com o gajo da fábrica, não quer falar com o mecânico e de certa maneira ganham os partidos populistas, não é? Mas também o centro-direita, que ganha uma oportunidade única de ir buscar essas franjas da população que antes estavam, de certa maneira, até ideologicamente, havia aquela ideia de que se és trabalhador, tens que votar na esquerda, e esses são os que têm ganho mais, mas têm ganho por fracasso da esquerda em conseguir falar. Não é que a esquerda não queira, simplesmente não gosta, não quer estar ao pé daquela gente, e então tem havido um aproveitamento da direita. Miguel, quem é que interessará isto? É assim, não... Não consigo. Eu penso que no mundo anglo-saxónico tu podes ver que quem é que são os drivers deste tipo de polarização, e aí consigo mais ou menos concordar com a vossa perspectiva ou qual era a perspectiva do Diogo, que até certo ponto aquilo que seria o bom senso e a moderação passou a ser de direita, e que tiveste uma certa academia, que são pessoas que se caracterizam por odiar a nossa forma de vida, por não gostar do mundo em que vivemos, que ganham com essa polarização, porque até certo ponto aquilo que pareciam ideias de doidos começam a não ser ideias mainstream, mas quase. Ou seja, as pessoas, e nessa perspectiva podes afirmar que houve um driver e que ganhou. Agora, por outro lado, eu também acho que muita vez, quando vemos isto em termos de teoria de jogos,
chegamos a um tipo de jogos que são lose-lose, que ambos perdem. Porque é assim, tu por um lado estás a promover essa agenda, podes ter alguns ganhos dessa agenda, mas depois podes ter do outro lado ricochetes que te vão emergir, e por exemplo, das pessoas serem a favor de autoritarismos que de antes não gostavam e tudo mais, como forma de par ação-reação. Portanto, assim, podes dizer que ganharam e que conseguiram ser eles a fazer a agenda. Agora, isto é uma never-ending story, não é? Isto nunca acaba. E que se eu olhar daqui a 15 anos serão vencedores ou não, pá, tenho sérias dúvidas. E mais uma vez, tenho sérias dúvidas que isto seja o começo para se chegar a um ponto melhor. Ou seja, acho que claramente há potencial de perda a 2 níveis. A 2 níveis. Diogo, rapidamente. Sim, muito rapidamente. É preciso recordar que este tipo de agenda, sobretudo a agenda extremada, homens podem ser mulheres, o mundo vai acabar amanhã, isto é top-down, isto é a elite WEF globalista, eu sei que sou K7, mas que é preciso não esquecer essa agenda em curso e a influência que o WEF tem, inclusivamente na escolha e no lançar e nos tentáculos que espalha pelos governos mundiais, e isso é aberto na medida em que muitos deles e alguns dos principais atores políticos mundiais passaram pela escola de políticos da WEF. Muito rapidamente, era só para acrescentar este ponto. Avançamos então para o quarto tema, o tema internacional, e se hoje roubamos o tema ao Gonçalo, porque o Marcelo assim quis, e ele é presidente, ele manda, o tema internacional seria trazido pelo Diogo. O Diogo hoje queria falar da taxa de suicídio que bateu um novo recorde em 2021 nos Estados Unidos, após 2 anos de descida. E os números nos Estados Unidos são sempre gigantes, mas se em 2005 eram 11 suicídios por 100 mil habitantes e em 2018 eram 14 por 100 mil habitantes, terão descido um bocadinho em 2019 e 2020 para 13,5 mais ou menos. Em 2021 voltaram aos 14 por 100 mil habitantes. E aqui perguntava diretamente, que relação é que encontras? Achas possível a responsabilidade seja a de Trump, a presidente? Porque ele esteve lá entre 2017 e 2021 e, portanto, os americanos que se tenham querido matar menos enquanto ele presidente, e assim que foi derrotado pelo Biden, pá, e aquilo foi tudo outra vez... Se calhar foi o Passos, hein? Não, este tema provavelmente foi o Passos. Sabes que este tema é difícil, naturalmente disseste isso em tom jocoso, é difícil atribuir causas. Sim, é óbvio. E é um tema sério e não se devia brincar. Mas não, vamos parvo, brincar. E, portanto... Não, é sobre os sérios que se brincam. Sobre os engraçados não se brinca. Fala-se sério, sobre os sérios brinca-se. E a verdade é que é difícil atribuir, porque é um fenómeno extremamente complexo. O Camus chamou ao suicídio famosamente o único verdadeiro problema filosófico, ou o único problema filosófico importante, não é? E sim, tu deste esses números, de facto é curioso que tenha havido um crescimento em 2021, porque nós tivemos a fraudemia no início de 2020 e, no entanto, os números de suicídio diminuíram bastante durante esse primeiro ano em que nos fecharam em casa, e foi o único ano em que verdadeiramente as pessoas não saíam de casa de todo, até as compras nos deviam ter a casa. E, portanto, isto é um bocado contraintuitivo, não é? Porque seria de esperar que, conhecendo nós o impacto que tem o isolamento social na saúde mental, e quem fala em isolamento social fala mesmo de não poder ver os próprios familiares e às vezes as pessoas que mais amamos, e até outros fatores que nós sabemos importantes, como apanhar sol e fazer exercício físico, que nós sabemos ser de mais importância para a saúde mental. E este fenómeno é curioso, porque de facto durante calamidades ou catástrofes, como nos convenceram que este vírus era e que acabou por trazer consigo a calamidade, não no vírus, mas na reação. E durante calamidades, os números do suicídio tendem a diminuir. Famosamente, as taxas de suicídio diminuíram na maior parte dos países europeus durante a Segunda Guerra e aumentaram pós-guerra vertiginosamente. E eu trouxe este tema naturalmente sem respostas, porque desde logo nunca estudei psicologia, sei que o Miguel o fez e também por isso eu o trouxe e nos pode ajudar a analisar esta questão. Eu trouxe mais os dados pela curiosidade que despertam e pelos resultados porventura contraintuitivos que trazem, e contraintuitivos ao nível de, por exemplo, uma das coisas que este último relatório também revelou é que os meses da primavera, abril e maio, são os meses com maior número de suicídios, e que o mês de dezembro é o mês do ano com menos suicídios,
que é uma coisa altamente contraintuitiva, nós sabendo o nosso próprio estado mental que temos agora em maio com este tempo maravilhoso e que tínhamos em dezembro em que não víamos sol, e portanto podemos atribuir a isto todo o tipo desde o aumento brutal das dificuldades financeiras ao aumento da mortalidade, porque o aumento da mortalidade leva também ao aumento de pessoas que perderam entes queridos, não é? E até a sensação, sobretudo eu quero relatar este ponto, a sensação de não pertencer a um mundo que é progressivamente cada vez mais louco, mais desligado da realidade. E quem continua ligado à realidade é natural que comece a dar em maluco e a sentir que não pertence. E neste contexto também é preciso recordar, de facto, a taxa de suicídio é 4 vezes superior nos homens do que é nas mulheres. E eu trouxe este tema sem respostas e apenas com os dados que para mim foram um pouco contraintuitivos, mas que é curioso. Mas deixa-me apresentar uns números, porque eu já sei que para o Gonçalo esta é que é a praia dele, de dados, estatísticas, gráficos, números, e num assunto destes, 2 a 3 anos serviram para uma análise séria, Gonçalo, ou isto, quer dizer, o nosso menino Diogo traz sempre assim, subliminarmente, assim, umas desconfianças, umas coisas, e eu aqui ia-te perguntar a ti... Eu não sou subliminar, eu sou bastante explícito naquilo que digo. Achas que isto pode ter algum problema, algum aproveitamento por parte da farmácia, esta questão dos suicídios? Bem, os números são sérios, a análise e a correlação é difícil de estabelecer, porque olhando apenas para os números, por exemplo, a nível mundial, que há alguns exemplos, Moçambique tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo, de acordo com o World Health Organization, em 2019 estava em 9º, mas depois temos em 11º a Rússia e 12º a Coreia do Sul. Aqui temos 3 países, não podiam ser mais diferentes, e é difícil fazer uma correlação apenas olhando para os números. Mas apesar disso, há do coisas... Sul, os que se matam é porque não podem ser médicos, nem todos podem ser. Os que não conseguem... Pois, há questões culturais que são difíceis, né? Mas, por exemplo, Moçambique, eu antes de ver os dados pensava que, por exemplo, a África o continente africano tinha valores muito homogéneos e não tem. Tu tens países em que praticamente não existe suicídio, países em que o suicídio é altíssimo e não há propriamente nem explicação religiosa nem cultural que pelo menos aparentemente consigas ligar uma coisa à outra. Mas há 2 coisas que os números nos dizem. A primeira é que, apesar das teses do patriarcado e que o mundo é melhor para os homens e aquelas balelas todas que nós ouvimos, a verdade é que os homens representam, como disse o Diogo, a larga maioria dos suicídios. Né? E já agora, nem de perto. E se me permites, as mulheres representam a larga maioria das tentativas de suicídio. Exato. Nós quando fazemos bem, não é? Não, isto que eu estou a dizer é verdade, ou seja, isso é das coisas que se aprende em psicologia, portanto, é assim, normalmente, portanto, a tentativa de suicídio do homem é vespertina, ou seja, é de madrugada, a tentativa de suicídio da mulher é à noite, a tentativa de suicídio do homem é com meio violento, a tentativa de suicídio da mulher é com meio medicamentoso, ou seja, há um quadro relativamente claro, ou seja, em que a chance de encaixar no quadro é grande. Portanto, ou seja, tudo o que é psicologia, graças à liberdade humana, não é taxativo. Ou seja, mas eu posso dizer que é provável que aconteça assim, ou que é provável que aconteça assado. E nisto do suicídio, as probabilidades são grandes. Portanto, sim, é curioso que os números são tão diferentes e ao mesmo tempo dizem-nos que o género não conta e que homens e mulheres são iguais. A segunda coisa é que, apesar da melhoria generalizada nas condições de vida dos países do chamado eixo do Ocidente, que se olharmos num largo espectro de 50 ou 100 anos, talvez não, mas 50 anos, existe uma melhoria generalizada das nossas condições de vida. Isso não tem trazido uma redução drástica do número de suicídios, em alguns casos antes pelo contrário. E existem várias teses para isso, eu tenho 2 que eu trouxe para não alargar muito. A primeira é mais filosófica, que é um problema de significado, de meaning of life, de falta de desígnio, que combinado com despreendimento de alguns valores religiosos ou filosóficos, que gostemos ou não, foram a base civilizacional de muitos séculos. No fundo nós matámos Deus, como dizia Nietzsche, mas andamos à procura de um substituto. Isto deixou-nos uma encruzilhada cheia de opções, mas também nihilista e sem um propósito aparente, e isto causa um problema sério, não é?
Viktor Frankl dizia que os judeus que tinham mais possibilidade de viver num campo de concentração, de sobreviver num campo de concentração, não eram os mais fortes, eram aqueles que tinham mais vontade de viver, e de certa maneira este niilismo tira-nos um pouco a vontade de fazer a nossa vida, e em alguns casos tira-nos a vontade até de viver, mas também o ponto seguinte, e este preocupa-me particularmente, até porque, por um lado, se está a banalizar de uma forma que eu acho muito perigosa, e também porque eu vivo numa cidade, eu vivo em Berlim, na Alemanha, em que isto se nota de forma muito evidente, e é o consumo de droga e os problemas mentais diretamente relacionados com isso. Nós temos muitas vezes a ideia que o drogado é o tipo que dorme no metro ou na rua, agarrado à seringa, mas esse é o último estágio. Antes disso estão outras fases, inclusive é do drogado funcional, aquele que acredita que consome droga de forma recreativa, mas falo regularmente e está dependente e nem se apercebe disso, e não é coincidência que os picos dos aumentos de suicídios estão paralelos ao número de overdoses. Nos Estados Unidos isso é muito evidente. O consumo de drogas deve-se também à falta de meaning, a falta de significado, a falta de objetivo, não é? Os nossos pais explicaram-lhes a vida de forma muito simples. Tu vais ter um emprego, e vais casar, e vais ter filhos, e vais educar os filhos. Podemos criticar esses ensinamentos, mas eles tinham uma missão, e o que nos disseram, a minha geração e as gerações mais novas, podes ser o que quiseres. Isso é muita coisa, mas ao mesmo tempo não é nada, e isso causou alguma confusão. Mas por outro lado, no consumo de drogas, falando de consumo de drogas, é também esta ideia de que se está, se calhar estou a dizer sem dados, estou a dizer só baseado na minha experiência, é cada vez mais fixe ser drogado, e os resultados estão, quanto a mim, à vista. E com esta deixa, passo a bola à única pessoa que percebe psicologia neste painel. Fico por aqui. Não. Muito bem. Deixa-me perguntar-te ao Miguel, então, e passo já a bola. Quem abre a porta também a fecha connosco, portanto, já agora estávamos a falar de números, até que ponto é que estes números nos devem preocupar? Porque nós sabemos que demora, não é? Mas as coisas acabam por chegar cá também. Não, é assim, e estes números podem ser vistos de várias formas. É assim, se calhar é interessante analisar, digamos, a tendência mais macro. Se nós formos ver essa tendência mais macro, diz-nos que o número de suicídios está a aumentar. Ou seja, nos últimos 20 anos aumentou 10%. Ou seja, tens altos e baixos, tens oscilações, mas se fizeres uma regressão, é mais ou menos claro que a taxa de suicídios está a aumentar. Assim, há muitas razões, inclusivamente pode haver razões claras ou não, pode haver, por exemplo, menos pudor em reportar os suicídios, portanto, escondidos e agora assumimos que é suicídio. Portanto, isso pode explicar que muitos países árabes tenham taxas de suicídios baixos. Assim, isto é um tema extremamente complexo, mas há alguns, se tu expurgares todas as variáveis parasitas e procurares ver o que é que existe como variáveis que têm algum poder explicativo, eu acredito que há algumas variáveis que têm poder explicativo, para esse aumento. É assim, por um lado, as condições objetivas com que vivemos têm muito pouco poder explicativo. Conforme vocês diziam, vivemos melhor agora do que antes. Mas muito mais do que as condições objetivas, é determinante da nossa felicidade aquilo que é a relação entre as nossas expectativas e a realidade. Ou seja, e nesse sentido nós somos um povo infeliz. Enquanto os nossos pais tinham uma certa, ou tiveram uma certa garantia de viver melhor do que os pais deles, nós temos muito pouco essa garantia. Por exemplo, conheço vários problemas de depressões, de drogas e tudo mais, naquela que é a minha geração, de pessoas, e de uma geração ligeiramente mais nova, foi pessoas que tiveram umas certas expectativas que não se realizaram. É aquilo que o Gonçalo estava a dizer. Os nossos pais tinham aquele programa de vida, nós podemos ser tudo, e afinal depois chegámos à conclusão de que não podemos ser nada, não seremos nada daquilo que... E muita gente fez, pessoas da minha idade que migraram para Angola, porque eram pessoas que julgavam que iam ter um quadro de trabalho, de progresso e tudo mais, normal. Chegaram aos 40 e tal anos,
encontraram-se, tipo, pessoas que trabalhavam em agências de publicidade, que sofreram muito, gabinetes de arquitetura, habituados a um determinado standard de vida, que ficaram completamente com, entre aspas, com as calças na mão. Não é? E depois também temos algumas variáveis que são importantes. Por exemplo, a variável que vocês já falaram da religião é importante. Quer se queira, quer não, o sentimento que existe uma entidade superior, que nós temos aqui, que nós não vamos ter o mesmo fim com um cão e tudo mais, está no nível de comprometimento diferente. Portanto, o que nós sabemos é que existe uma clara correlação entre crença religiosa e taxa de suicídio, sendo que há uma correlação fortemente negativa. Ou seja, quanto mais eu tiver uma crença religiosa, menos provável é que eu me vá suicidar. Depois há outra coisa que é também muito importante, tem a ver com o sentido do individualismo. Quanto mais individualista for uma sociedade, mais provável é que as pessoas se suicidem. Isso a diferentes níveis, quer eu pensando numa aldeia que tem vida social, face a uma aldeia que ficou sem pessoas, em que a pessoa se vai enforcar na azinheira, quer inclusivamente coisas como se a pessoa é casada ou não é casada, determina muito as hipóteses que tem de suicidar. Portanto, nós vivemos numa sociedade em que o sentido do individualismo é exacerbado. Ou seja, é muito pouco, o sentido coletivo existe muito menos e o sentido do individualismo, o sentido do individualismo prevalece. E também há dados relativamente claros acerca dessa relação. Mas existem outros aspectos, por exemplo, existe uma clara correlação entre o álcool, e também podemos pensar o que é que levou a que as pessoas bebessem o álcool, mas globalmente penso que o facto de muita gente ficar órfã de Deus, isso é importante, e o facto de a pessoa pensar em termos de sucesso individual, de valores individuais, que facilmente falham, em menos do que um sentimento coletivo, isso também são um fator que eu penso que se expurgarmos todos os outros, por exemplo, é normal que, e até como foi dito, que como o Gonçalo disse, por exemplo, que durante uma pandemia haja poucos suicídios, como é normal que durante uma guerra haja poucos suicídios. Mas já há muitos dados históricos sobre isso. E que depois que haja o ricochete disso tudo, e que no período a seguir isso. Mas tirando essas coisas todas, eu penso que essas duas variáveis, portanto, ser uma sociedade menos religiosa e ser uma sociedade mais individualista, podem explicar que muito provavelmente esta tendência se vá manter, pelo menos naquilo que é previsível, tanto quanto a nossa vista alcança, digamos assim. Muito bem. Muito bem, meus amigos, então fica com esta previsão não, mas esta análise que não é muito boa para o individualista e para a iniciativa liberal, não é? Aquilo que defendem o indivíduo. Ficámos por aqui hoje, despedimos-nos com amizade e recordando que estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, o Instagram, o YouTube, o Rumble, até no TikTok, onde nos podem dizer olá, pedir o NID, para onde poderão fazer transferências monetárias, em nome do enorme agradecimento por conseguirmos enganar convidados como o Miguel, que esteve connosco hoje. Muito obrigado pela oportunidade, foi muito agradável pela minha parte. Muito obrigado, Miguel. Obrigado a nós, foi um privilégio realmente. Nós voltamos para a semana e se conseguirmos enganar mais alguém com um convidado. A todos, uma boa semana, até lá. Um abraço. Até para a semana. Um abraço.